Quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 7. E nesse mês nós vamos meditar sobre o sangue de Cristo. Hoje pela manhã nós vimos um pouco a respeito da conversão. Conversão é dar as costas a algo e voltar-se para algo. Não é apenas deixar algo, mas é voltar-se para algo também. Isso envolve arrependimento e fé. E nós aprendemos então, hoje pela manhã, sobre a conversão. E eu quero pensar nesse mês com os irmãos sobre o sangue de Cristo, sobre como ele atua nesse momento em que nós acreditamos em Jesus e como ele vai atuando ao longo da nossa caminhada cristã. Como nós vimos semana passada, o sangue foi citado no Antigo Testamento, na Páscoa judaica, quando o povo saiu do Egito. O sangue foi citado por Jesus, dizendo: este sangue é a nova aliança no meu sangue, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E este sangue vai ser citado lá na eternidade, quando nós formos identificados como aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E este sangue ele atua tanto quando nós cremos em Cristo Jesus e nos entregamos e somos salvos, e ele trata da nossa culpa, do nosso pecado, mas ele também vai tratar ao longo da nossa caminhada, da nossa consciência, do nosso serviço, da nossa atuação na presença de Deus. E eu quero começar hoje falando sobre o sangue e a culpa. O sangue e o pecado. O que tem a ver e como isso é importante, como nós temos visto. Lá em 1 João capítulo 1, verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Eu lembrava, inclusive, na quarta-feira, nós chegamos a cantar aqui só a estrofe, né? O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Quem sabe a gente aprende a cantar para lembrar dessa importância do sangue de Jesus. Mas o que eu queria começar a lembrar? Primeiro, eu me lembrei de John Newton, que foi um traficante de escravos da África para os Estados Unidos, e ele era senhor de um navio que fazia esse tráfico. E, por questões de saúde, ele teve que deixar de ser o comandante do navio e foi ser oficial alfandegário. E nessa mudança de serviço, ele se converteu a Cristo Jesus. Ele é o famoso autor, ou o autor do famoso hino Amazing Grace, que é cantado. E dizem que ele colocou letra numa melodia que ele ouvia os escravos que ele carregava murmurando. Ele não entendia a língua deles, e eles cantavam quase num gemido, mas que ele guardou aquela melodia e depois fez essa música depois de se converter. Ele, depois que deixou o navio, ele foi estudar teologia, tornou-se pastor, mas John Newton jamais esqueceu da experiência com esses escravos, com esses homens e mulheres que ele carregou para os Estados Unidos. E ele entendia que o seu pecado era um pecado horroroso que ele havia cometido. Tanto que quando ele estava próximo de morrer, dizem que ele teria dito as seguintes palavras: a minha memória praticamente se foi. Ele estava idoso, já não lembrava de muitos detalhes. Talvez ele se encontrasse com um ex-escravizado ou com um escravizado que conhecesse muito bem a ele. Você foi o homem que me trouxe para cá. Mas ele não fizesse ideia de quem fosse essa pessoa. Então ele disse isso: minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Este homem ficou assolado pelas memórias
dos pecados horrorosos que ele cometeu ao longo da sua vida, mesmo antes de ter um encontro com Cristo. Nós encontramos o paralelo na vida de Paulo de Tarso, este Saulo que Barnabé ajudou. Quando faltou amigos para Saulo, quem estendeu a mão para este homem que havia feito coisas horrorosas também contra a igreja de Cristo, foi esse Barnabé. Paulo é aquele que consente e é cúmplice do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja cristã. Quando ele pregava o evangelho, e ele autorizou as pessoas que apedrejassem Estevão como um falso profeta. Isso era tão notório na vida de Saulo ainda, que Lucas, quando registra, diz que ele respirava ameaças de morte. Aquela pessoa que só pensa naquilo. A vida dele, ele estava focado em acabar com os cristãos, em perseguir a Cristo. Isso, quando Paulo está perto de morrer, 30 anos depois da sua conversão, ele escreve para Timóteo dizendo que ele foi blasfemo, perseguidor e arrogante. Ele lembra, depois de 30 anos de convertido, as coisas horrorosas que ele fez antes da sua conversão. E ele fala isso num contexto em que ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ainda que a sua culpa tivesse sido perdoada, ele carregava em si um sentimento de culpa. Não sei se você passa por isso. Já se arrependeu de alguma coisa que quando me arrependi, se eu pudesse não teria feito, mas quando aquilo volta à sua memória, você fala, que droga. Que droga! E você lamenta de novo ter cometido aquele pecado. O sentimento de culpa, embora você tenha se corrigido, aquilo continua em você. Aqueles dois homens, John Newton e Paulo, se consideravam grandes pecadores e ambos afirmavam que tinham alcançado, que tinham conhecido um grande Salvador. Talvez você e eu não tenhamos esses pecados escabrosos, porque nós temos essa capacidade de falar assim que tem pecados que são piores do que outros, né? E geralmente os que os outros cometem são piores que os meus. Mas você talvez pudesse se encaixar numa descrição que diz assim, olha, eu já fofoquei, já fui impaciente, já agi baseado no egoísmo, deixei de confiar em Deus em momentos difíceis da minha vida, sucumbi ao materialismo e idolatrei até o meu time de futebol. Quantos de nós já cometemos assim? Então nós podemos talvez nos encontrar com John Newton e com Paulo e dizer como eles assim, não é que eu fui pecador, nenhum dos dois fala assim, olha, eu fui pecador. Ambos disseram, eu sou pecador, eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. E é isso que nós precisamos ter consciência na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, é tão interessante, qualquer hora a gente pensar sobre isso, como a sua consciência de pecado vai crescendo. Quando ele escreve lá no ano 55, mais ou menos, está no meio da sua história de vida cristã, ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, ele escreve aos Coríntios para dizer isso. Olha, temos aí 12 apóstolos, mas eu que sou um apóstolo abortivo, apareci fora do tempo. Desses 13, eu sou o menor. Ele sabe que ele não é digno, mas ele é o menor dos 13. 5 anos passados, ele está escrevendo aos Efésios, e ele diz assim, eu sou o menor de todos os santos. De todos os crentes que existem, eu sou o menor. E passados mais 5 anos, por volta do ano 63 a 65, já no final da sua vida, é quando ele diz assim, gente, na realidade eu sou o principal dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores. Eu reconheço que eu não tenho que olhar para ninguém, nem me comparar a ninguém. Eu consigo enxergar a mim mesmo como pecador. E estes homens, eles têm uma cura que é apresentada, a cura para o pecado que eles cometeram, que eles carregaram, para essa culpa que eles carregam, para esse sentimento de culpa que eles têm, é o Evangelho, é a obra de Cristo. E quando nós pensamos na obra de Cristo, nós pensamos na sua vida
E nós aprendemos, nós vimos aqui que Jesus ousou, nosso Deus ousou vir ao mundo, morrer na cruz e vencer a morte. Nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de tudo isso. E que todos nós precisamos ter consciência de tudo isso que Jesus fez por nós. E que agora atua, aplica esta salvação em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. A culpa é essa consciência de que eu descumpri uma regra. Você já pisou na bola? Já chegou atrasado e você sabe que chegou atrasado, tem que bater cartão. Você, estou errado, eu sei que eu estou errado. Isso é a culpa. Eu tenho a minha consciência de que eu estou descumprindo uma regra. Quando você paga a dívida que, por causa desse erro que você cometeu, você bateu, foi manobrar na porta da igreja, bateu na porta de um irmão, sou culpado, arranhei a porta do irmão. Aí você vai, irmão, calcula lá, procura o seu funileiro, eu vou pagar. E eu paguei. E você está livre da culpa, porque você ressarciu o seu irmão, cumpriu aquilo que precisava. Mas você sempre fica com um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, quando a gente pensa, esse sentimento de culpa, né, é emocional e está intimamente relacionado com o remorso, remorso vem de remoer, de passar de novo, de experimentar de novo uma culpa que você já pagou, mas que você continua sentindo novamente, apesar de ter pago aquilo que era necessário, ter ressarcido aquilo que era necessário. Essa culpa, meus irmãos, ela vem desde o Éden. Lembra que nós aprendemos também uma frase tão popular, né, que diz, eu não estava no Éden, mas o que eu herdei? O pecado. E aí você fala assim, que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu de Adão e Eva pecarem? Agora eu estou sofrendo isso. Mas eu também não estava na cruz. E eu herdei a graça, o perdão. Então, no Éden, nós herdamos a culpa de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, e nós herdamos, inclusive, essa rebeldia. Deus fala assim, meu filho, meu querido, minha querida, o caminho é para a direita. E a gente, Deus, deixa que eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo que eu sei. E nós caminhamos os nossos próprios caminhos. Somos rebeldes, nascemos rebeldes. Quem de nós não conhece uma criança que mal sabe falar, mas que resiste? E quer desobedecer? E quer fazer birra? Nós crescemos e nos tornamos adultos birrentos. Aliás, eu vi uma psicanalista falando sobre isso, falando assim, você quer ter toda a liberdade e nenhuma responsabilidade? Sabe quem tem isso? Aí o outro fala assim, o presidente. Ela fala, não, o bebê. Você está lutando para ter o direito de ser infantil. Não existe isso. Nós herdamos a culpa de Adão e Eva. Somos assim. Talvez você possa dizer assim, não, pastor, você está forçando a barra. Mas faça uma análise profunda e sincera a seu respeito. E segundo, nós vamos herdar a graça que perdoa através da cruz. E isso, meus irmãos, vem desde o Antigo Testamento, através de duas palavras, que é a expiação e a propiciação. Por isso que é importante a escola bíblica dominical, tá? Para a gente dominar estes conceitos. Na expiação, o processo de reunir duas partes que estavam alienadas. Nós precisamos de uma expiação, porque desde aquele dia que Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. Nós caminhamos os nossos próprios caminhos, nós somos como ovelhas desgarradas, cada um querendo fazer a sua própria vontade. Nós somos resistentes à palavra de Deus. Então nós precisamos que alguém nos reúna, que alguém nos traga de volta. É por isso que o próprio Deus fala através do profeta que eu preciso de alguém que esteja na brecha, intercedendo por este povo. Essa brecha é porque são duas pessoas que estão de costas uma para a outra. E Deus está falando assim, olha, o meu povo está de costas para mim. Eu preciso de alguém que interceda
para que a gente possa se voltar, olhar um para o outro e novamente reatar um relacionamento. Isso é o que a expiação quer fazer. E a propiciação é a remoção da ira mediante a oferta de um presente. Vamos lembrar também que nós aprendemos durante esse mês passado que a ira de Deus, e tem gente que não gosta de falar sobre a ira de Deus, nós vivemos um tempo em que nós só falamos do amor de Deus, e meus irmãos, tem mais gente no céu que ouviu falar do amor de Deus do que gente no céu por medo do inferno. É muito melhor falar do amor de Deus, mas o inferno é uma realidade, tá? Que a gente não deve negar às pessoas, e que esta ideia de que Deus está irado, embora a gente não goste desta ideia da ira de Deus, a Bíblia afirma no Salmo 7, verso 11, que Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta dia após dia o seu furor, a sua indignação, a sua ira contra exatamente aqueles que são rebeldes à sua palavra, ao seu domínio, à sua orientação. Deus se ira todos os dias. Você pode pensar assim, pastor, tem estuprador todos os dias, parece que não acontece nada. É o argumento de quem não quer dizer que não quer acreditar em Deus, né? Tem criança que nasce defeituosa, tem mulher que é estuprada, morta, tem assassino que mata pai de família, tem gente fazendo guerra sem nenhuma noção, tem gente explorando o pobre, o mais frágil. Deus não está vendo isso? Deus está vendo. E a Bíblia diz que todos os dias Ele está indignado contra estas coisas. E que ninguém, e aí é bom falar sobre o inferno, ninguém deixará de dar contas a Deus do que está fazendo, das suas coisas erradas. Estas pessoas terão que prestar contas diante de Deus. Deus sente indignação todos os dias, e Ele não pode ser acusado de lassidão moral, de ter largado o mundo como o mundo quer andar. Vejam que, mesmo sendo um Deus que se ira, Ele é um Deus que é longânimo. E que, no nosso Deus, todas as suas características, elas estão em perfeito equilíbrio. Às vezes nós amamos demais e somos justos de menos. Às vezes queremos ser justos demais e amamos de menos. Por isso precisamos da orientação do Espírito de Deus. O nosso Deus, Ele não perde a paciência, como um pai perde e dá umas palmadas no filho, como o marido e a esposa perdem um com o outro e falam o que não devem. Não é assim, Deus não é assim. Deus tem em perfeito equilíbrio todas as suas características. E a Bíblia diz, por exemplo, em Neemias, que diante de um povo que se recusou, e está falando daquele povo que saiu do Egito, que foi abençoado por Deus, que estava sendo acompanhado por Deus, mas que mesmo assim era reclamão, era rebelde, não reconhecia a Deus. Neemias diz assim: eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Como o ser humano é difícil. Queremos voltar a ser escravos. É um absurdo, mas... E aí Neemias continua: contudo, tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal. Por isso não os abandonaste, apesar de toda a rebeldia do povo. Números diz, inclusive, que o Senhor é tardio em irar-se, cheio de amor leal, perdoa a iniquidade e a transgressão. Contudo, não deixa de punir o culpado. É o nosso Deus. Ele não é o Deus que só perdoa e esquece de punir o culpado. Ele não é o Deus que está só preocupado em punir o culpado e esquece de perdoar, de ver o arrependimento. A certeza da ira também é a certeza da graça de Deus. O dom gracioso de Deus é o que ele diz em Levítico: porque a vida de uma criatura está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz expiação pela vida.
Vamos lembrar aqui que a expiação é o processo de reunir duas partes que estavam alienadas, que estavam contrárias uma à outra. O perdão, então, meus irmãos, não é uma coisa arrancada de Deus ou de uma divindade cheia de má vontade. A expiação, o perdão que vem por causa dessa expiação é o dom gracioso de um Deus que anseia perdoar. Salmo 78, 38 diz que, contudo, ele foi compassivo, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Um Deus que caminha, por isso que é ser longânimo, se alongar nessa paciência com a situação. O desvio da ira não é algo que os homens conquistem, mas é algo que Deus concede. É Deus que retém a sua ira, é Deus que promove a expiação pelo sangue. Vamos lembrar que aquele sangue era o sangue do cordeiro que foi morto, para que alguém pudesse ficar vivo. É Deus que providencia isso. Esse foi o meio no Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, que os pecados foram perdoados. Isso era eficaz. A pessoa levava o cordeiro, derramava aquele sangue, era vida por vida. Morreu uma vida para que eu pudesse estar vivo. Quando veio Jesus, ele faz um sacrifício perfeito, no qual o justo morre pelos injustos. Aquele que não tem pecado se faz pecado, para que todos aqueles que vivem agora possam viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso que tira a ira de Deus de cima de nós. E nós nos reunimos, nós estamos felizes porque a minha culpa foi perdoada. Quando Deus me declara justo, justificado por causa do sacrifício de Cristo, Ele está dizendo que eu não tenho mais culpa. Aquela culpa que eu herdei de Adão e Eva não consta mais na minha lista, na minha ficha, nem na sua. Nós estamos inocentados. O Novo Testamento diz assim: sendo justificados, declarados justos, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, da libertação, pelo pagamento que era necessário, pela propiciação, pela redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a justiça. Isto porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É assim que o Novo Testamento trata a cada um de nós. Eu quero terminar lembrando que o Evangelho é só para pecadores. O Evangelho não serve para quem se acha muito bom. Às vezes as pessoas podem se arrepender e não se voltar para Deus. Hoje de manhã a gente viu lá um símbolo que tinha uma curva, né, para quem dirige, né, que faz uma conversão voltando, e a parte de baixo era, a primeira parte falava sobre arrependimento. Ter consciência dessa ira de Deus, dos meus pecados. Mas tem gente que tem consciência de que é pecador. Eu não sou bom, eu não mereço os céus. Mas aí ele resolve que vai ajoelhar no milho, que vai pagar uma promessa, que vai fazer caridade. Ele só se arrependeu. Ele não se voltou para Deus. E conversão, meus irmãos, é dar as costas a algo e voltar-se para algo. É um ciclo completo. O Evangelho é só para pecadores, quem se reconhece e considera pecador, quem pode olhar para a sua vida, o horror que é a sua vida, os horrores que você já tenha cometido, e falar assim: Senhor, eu sou um grande pecador. Eu vou clamar a um grande Salvador. O Evangelho é para isso, essa história é para isso. Segundo, o Evangelho não só me prepara para enfrentar o pecado, ele me deixa livre para isso. A culpa foi perdoada. Amém, irmãos? Se você está inocentado,
Só que o sentimento de culpa fica. Pode passar 30 anos. Cada vez que você lembra daqueles pecados que você cometeu, pode ser de 5 minutos atrás ou de 30 anos atrás, você remói. O sentimento de culpa é tomado no nosso coração. E a gente sente culpa porque é culpado. A gente não está agora inocentado porque a gente deixou de ser pecador. A gente está inocentado porque a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. E ela é muito maior do que o pecado que eu ou você possamos cometer. E quando o Evangelho me prepara para lidar com o pecado, me deixa livre para lidar com o pecado, porque eu posso admitir incondicionalmente e de maneira indefensável que eu sou pecador. Eu não preciso ter medo de fazer isso, porque agora eu posso tratar disso. O Evangelho me prepara para poder tratar dos meus pecados. Nós vamos ver isso durante o mês. E o Evangelho me motiva e me fortalece a lidar com o meu pecado. Porque o único pecado com o qual nós podemos lutar com sucesso é o pecado perdoado. Eu perguntei isso na quarta-feira, quantas vezes você já falou assim, eu nunca mais faço isso? Ou você saiu de um culto como o de hoje, prometendo, Deus, a partir de hoje, isso muda na minha vida. E não mudou. E você voltou a cometer o mesmo pecado. O único pecado com o qual nós lutamos com sucesso é aquele que foi perdoado, que foi deixado aos pés da cruz, que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Eu quero terminar então dizendo que Deus, Ele não é um Deus que está lá do céu olhando para nós assim, falando, hein? Sabia que você ia aprontar. Não, o nosso Deus é o Deus que está do nosso lado e dizendo assim para nós, meu querido, minha querida, eu estou aqui. Vamos lidar com isso. Vamos lidar com isso. Eu estou ao seu lado. Eu tenho o poder, eu tenho a direção, eu tenho o cuidado, eu tenho os braços poderosos para te ajudar a lidar com o seu pecado. E Ele pode dizer assim para nós, olha as minhas mãos, foi assim que eu lidei com o seu pecado. Amém? Fecha os teus olhos, fala com Deus agora, porque o Evangelho é para você e para mim. Para nós que somos pecadores, para nós que podemos repetir, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, não há um justo, nenhum sequer aqui, neste lugar, neste momento. Todos nós carecemos da graça de Deus, da glória de Deus. Todos nós buscamos aquele que é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro permitiu que houvesse expiação, que duas partes que já não se conversam pudessem reatar relacionamento. O sangue do Cordeiro permitiu que a ira de Deus fosse desviada de nós. O apóstolo Paulo, quando orienta a igreja de Corinto, diz, porque eu recebi do Senhor que lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem do pão, ou beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós nos lembramos agora do sangue de Cristo, da encarnação do nosso Senhor, que ousou vir ao mundo, que ousou morrer na cruz e que venceu a morte. Por isso nós anunciamos a sua morte. O sangue derramado,
que expia nossos pecados, que propicia que nós retornemos a um relacionamento com Deus, que desvia a ira de Deus de sobre nós. E nós aguardamos a sua volta até que Ele venha. Ele venceu a morte. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E de lá Ele reina. Então, trazendo à memória que o nosso Deus ousou vir ao mundo e se encarnar para sofrer as nossas dores e carregar sobre o seu corpo os nossos pecados. Participemos todos do pão. O sangue, o cálice, é a nova aliança. No Antigo Testamento, o sangue daquele cordeiro propiciava a vida, o perdão dos pecados e vida. Agora, nós temos uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus, que perdoou de uma vez por todas os pecados e que garante a nossa eternidade na presença do Senhor. Trazendo à memória os benefícios do sangue de Cristo, participemos todos do cálice. Talvez alguém que ainda não teve esse encontro com Cristo esteja entre nós e ache estranho esse povo que come um pão junto e que toma um cálice junto, porque isso simboliza a salvação. Com este memorial, nós trazemos a memória do nosso coração, da nossa mente, da nossa igreja, da nossa comunidade, o que Jesus fez por nós, por que Ele veio ao mundo e o que Ele está fazendo em nós.